Olá, meu RH querido, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer como funciona a web do lado de aplicações web services, né? Então, eu vou trazer um pouquinho sobre APIs e um pouquinho também sobre o protocolo HTTP, que é o protocolo responsável pelas aplicações web, né? O protocolo ele é nada mais, nada menos do que uma forma de se comunicar. Então, quando eu estou utilizando um web service, né, uma API, eu tenho uma forma correta, né, de me comunicar dentro desse protocolo. Então, esse protocolo HTTP, ele é como se fosse uma linguagem, né? E é uma linguagem que as aplicações web utilizam para trafegar informações, tá? Então, quando eu estou falando de um web service, eu tenho várias formas de construí-lo. E para eu construir ele, eu vou trazer mais uma palavrinha, que é mais uma sigla, que é o REST. O REST ele é um padrão representacional de estados. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma forma de eu falar como a minha API, como o meu serviço, ele vai se comportar, como ele vai funcionar. Então, dentro do protocolo HTTP, existem métodos. O método get, post, put, delete, patch, e tem outros, mas esses são os mais utilizados nas aplicações web. Então, quando eu vou construir a minha aplicação, eu tenho que utilizar cada método desse para uma funcionalidade específica, para com que quando as pessoas vão utilizar a minha aplicação, a minha API, elas consigam seguir um padrão, né? Então, o REST, ele representa um padrão de, de transferência de estados, né? Então, eu vou, por exemplo, quando eu quero retornar alguma informação na minha API, eu utilizo o GET, né? Quando eu vou cadastrar alguma coisa, eu utilizo o POST. Quando eu vou alterar alguma informação, eu utilizo o put. E quando eu vou deletar alguma informação, eu utilizo o delete. O patch ele é utilizado quando eu quero atualizar um valor do meu registro, né, do meu objeto ali. E quando eu quero atualizar apenas um valor, eu utilizo o patch. Mas são poucas as aplicações que utilizam o patch de fato, tá? E aí, para cada resposta, né, que eu faço, para cada requisição que eu faço, eu tenho uma resposta. Então, por exemplo, eu tenho os status de resposta dentro do HTTP. Por exemplo, status 200, que significa que a requisição foi feita com sucesso. O 201, que significa created. Então, quando eu faço um post, o correto é eu retornar para essa requisição um 201, que significa que o meu post foi aceito e que foi criado o meu objeto. Quando eu não encontro o caminho, né, que foi solicitado, o servidor ele vai retornar 404, que é não encontrado, recurso não encontrado. Quando acontece algum erro no meu servidor, ele vai me retornar um status 503, que é um status forbidden, né? Por exemplo, não encontrado, né? Erro no servidor, alguma coisa do tipo. Então, toda essa comunicação que é feita através das APIs, né? Essas requisições e respostas, elas seguem um padrão para que as aplicações consigam manipular essas informações e mostrar para o usuário, né, uma resposta condizente com o que foi feito, com a ação que foi feita, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como funciona o GET da API do GitHub, para a gente ter essa ideia. Vou compartilhar aqui minha tela. Essa aqui é a... Essa daqui é
a tela de documentação da API do GitHub, a API REST do GitHub. Então, toda vez que existe uma API, né? A API ela é um serviço, né? É um serviço que eu disponibilizo para alguém. O GitHub, ele oferece o serviço de API dele, que existem várias coisas. Eu posso, por exemplo, buscar usuários pelo GitHub, né? Então, aqui é a documentação de como utilizar essa API, tá? Eu abri aqui a API para a gente buscar usuários, ó. Tem uma lista aqui, ó. Eu consigo listar usuários através dessa API. Eu vou pegar aqui em cima o endereço. Ó. Aqui em cima ele mostra o endereço que eu vou utilizar. E aí, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer a busca. Users, sem o nome. Ó, aqui eu fiz a busca, ele me retornou esse monte de texto aqui. O que significa isso, né? Ó, 46 registros ele me retornou. Esse texto, ele é um formato de retorno chamado JSON. O JSON, ele é uma forma de representar um retorno de uma API. Existem outros formatos também, mas eu vou comentar aqui o JSON, que é o que está aqui na nossa mão. Cada bloquinho desse aqui, ele significa que é um registro, né? Então, tá vendo aqui, ó? Quando eu tenho essa chave aqui em cima, ele quer dizer que é uma lista, né? E aí, quando ele separa aqui por vírgula, ele tá me falando que esse é um registro, esse é outro registro, né? E cada registro desse aqui é um usuário, nesse caso da API do GitHub. Então, aqui eu tenho o login do usuário, eu tenho o ID, eu tenho o avatar do usuário, né, a URL do perfil do usuário, enfim, todas as informações que a API do GitHub me retorna. Então, o que eu fiz aqui? A gente fez um GET na API de usuários do GitHub, tá? Eu consigo também passar parâmetros para uma API. Por exemplo, se eu colocar uma interrogação aqui, eu posso colocar um valor que eu sei que a API do GitHub recebe, que é, por exemplo, location. Se eu colocar o location aqui, Brasil, ele vai me retornar apenas usuários do Brasil, tá? Então, uma API, ela é um serviço que a empresa me disponibiliza. E aí, eu uso a documentação para entender quais são os valores quais são os parâmetros, né? Quais são as informações que essa API recebe e que ela pode me devolver, né? Então aqui, ó, por exemplo, ele está me falando que eu tenho um parâmetro que eu posso mandar que significa per page. O que ele está querendo dizer? Que são quantos registros por página eu posso retornar. Ele vai me retornar. Por exemplo, eu vou colocar aqui 5. Ó. Faltou um igual. Igual. Opa. Igual 5. Pronto. Agora sim. Ó. Aí, ele me trouxe apenas 5. Da outra vez eu não coloquei nada e por padrão ele me retornou 46. Então, quem que utilizou essa informação do per page? O back-end, né? O serviço. Ele foi lá e viu que esse valor, esse parâmetro foi recebido e ele utilizou ali para retornar uma resposta de acordo, né? Se eu fizer, por exemplo, uma chamada inválida para o GitHub, ele vai me retornar um status 404, que é um not found, que é aquilo que eu tinha falado anteriormente. Para a gente entender melhor, eu vou usar esse recurso do GitHub em um software chamado Postman, que ele é um utilitário para a gente conseguir fazer essas chamadas para APIs, né? Então aqui eu tenho, ó, a nossa chamada que foi feita, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei um per page 2.
E aqui a gente pode ver, ó, que ele me retornou um status, ó, um status 200, de que essa chamada foi feita com sucesso, né? Se eu colocar aqui um valor nada a ver, ele não vai reconhecer e vai me retornar, ó, 46, porque ele não reconhece esse valor aqui que foi enviado. Agora, se eu mudar a URL, se eu mudar o endereço, colocar alguma coisa nada a ver aqui, ele vai me retornar 404, porque ele não encontrou esse recurso. Esse endereço, ele é inválido para o GitHub. Então, é assim que uma API funciona, né? Os serviços, os APIs, eles funcionam de acordo com esse padrão que o protocolo HTTP solicita, tá bom? Então, hoje a gente vai ficar por aqui, já tem bastante informação, esse vídeo já está bem longo, e da próxima vez a gente pode trazer mais conteúdos a respeito de APIs e serviços, tá bom? Valeu, gente. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários.